Boa noite a todos aí. Estão me ouvindo bem? Alguém pode falar aí? Alex, Amanda, Fabiola, Isabela. Sim. Tá, obrigado. Vou colocar minha câmera aí. A gente vai falar um assunto hoje muito, eu acho assim, muito importante para a clínica de vocês, que vocês vão aplicar mesmo. Assim, eu vou esperar mais 2 minutinhos para a gente começar efetivamente. Mas já vou dando boa noite, né? Obrigado pela presença de vocês aí. Passo também os informes. Mais 1 minutinho só. Bom, vamos lá, gente. Então, muito obrigado mais uma vez. Boa noite. Vamos começar mais uma aula aí. Propedêutica clínica. Espero que estejam todos bem, na medida do possível, né? Porque continua toda essa loucura aí mundial, mas vamos lá. Alguns países dizem que está passando, a gente não sabe a informação precisa, mas, enfim, eu tenho para passar para vocês hoje é um assunto, como eu comecei a falar, importante que vocês vão usar na clínica de vocês e que pela ementa não seria permitido. Mas eu sempre falo que a gente vai tentar fugir à regra e fazer bloqueios anestésicos. Quando se fala, eu vou fazer uma anestesia, é um termo criado, sim, mas o mais interessante, sim, é fazer um bloqueio anestésico. É muito... A comparação não é tão boa assim, a gente pensar que não vou fazer essa intercomunicação de uma coisa com a outra, mas é como se você cortasse aquele fio elétrico que realmente conduz a eletricidade e o bloqueio faz justamente isso. Ele corta por aquele determinado percurso, entre aspas, do fio elétrico. Estou fazendo uma comparação, estou falando não tão técnica assim, mas então, a partir daquele momento, há a anestesia, que não pode se confundir com analgesia. Anestesia é como se fosse a completa perda da sensibilidade. A analgesia nem sempre é completa. E a gente tem esse poder de fazer isso. Eu falo que cirurgião dentista, ele está com
essa prerrogativa é muito importante, mas como fazer? E aí eu falo assim, fazer e fazer bem, mas para fazer bem, nós vamos ter essa aula hoje, que são informações sobre anestesia, e depois eu vou passar na próxima aula sobre os métodos de anestesia. Eu tenho certeza que vocês já devem ter tido essa aula, já devem ter observado as questões de tipo de anestésico, mas o mais importante é reforçar isso e saber que vocês, eu sempre falo isso, eu quero que vocês tenham esse plus, vocês tenham um conhecimento a mais, mesmo que não esteja, nessa situação não estivéssemos aqui com aula online, eu talvez passaria essa aula para vocês assim, com certeza, no momento clínico ali, mas a gente estaria conversando um a um. O bloqueio anestésico. Para entender bloqueio anestésico, os anestésicos odontológicos são locais com drogas, são definidos como drogas, né? Quando a gente usa a expressão drogas, com substâncias que têm por função bloquear, e olha só, temporariamente, que é uma evolução, porque você bloqueia e daqui tantos minutos, tantas horas, esse desbloqueio acontece, ele não é perene. A condução nervosa em parte do corpo determinado, com perda da sensação sem ter a perda da consciência. Eu coloquei isso destacado porque há sim alguns tipos de anestesia, inclusive usadas em odontologia, são as anestesias que a gente vai em nível hospitalar, com sedação, né, para algumas cirurgias um pouco mais avançadas. Eu não quero entrar no mérito óxido nitroso, porque não vamos usar. E o que mais é comumente usado na clínica são os bloqueios anestésicos, com as anestesias que a gente tem aí, com a seringa Carpuri, e que, enfim, é a nossa rotina. Eu sempre gosto de falar esses históricos, gente. Não estou com uma voz muito boa, não, estou tomando um chá aqui, não vou falar com vocês servidos, mas vamos lá. Depois nós vamos tomar um juntos, né? Todos, mas chá não, vamos passar por uma coisa mais cerveja, né? Uma coisa mais... Primeiro anestésico local empregado, aí eu estou falando como histórico mesmo, em 1860, depois em 1880, o von Schreck, ele relatava os benefícios da cocaína, a gente vê hoje assim, ela foi evoluindo. No ano de 1905, aí eu estou falando, foi sintetizada a procaína, com a descoberta de anestésicos um pouco mais avançados e as substâncias que são empregadas em dias atuais. Eu coloquei essa pergunta, mas mais como uma exclamação. Poderia ser uma pergunta junto com uma exclamação. Como seriam as extrações dentárias antes de 1860? Vocês já pensaram nisso? Como seria extrair um simples dente? Como fazer uma intervenção odontológica? Vocês já pensaram uma intervenção endodôntica? Não é que se tivesse lima ou não existia nem como abrir uma cavidade, mas já pensaram uma extração dentária naqueles itens que não se tinha a possibilidade de bloqueio anestésico com essas substâncias atuais? O que é mais importante a gente prestar atenção que as propriedades essenciais para uma boa anestesia ou da substância anestésica. E aqui eu enumerei algumas. Esses slides, gente, eu fiz assim muito mesmo, pensando em mim, na minha prática, no que eu faço, mas pensando muito também no que é o paciente, então a relação cirurgião-dentista-paciente. Propriedades essenciais. Toxicidade. Vai ser tóxico para o paciente? Vai causar mais malefício do que benefício? Pode ter alguma alergia? Não irritar os tecidos. Não lesionar as estruturas nervosas. A gente pensa sempre que estrutura nervosa, aquele ramo nervoso, quando lesado,
A medicina fala que um nervo rompido não se encontra mais, né? Então, pronto, é uma ruptura. Aí sim, começa a ser perene. Aí a anestesia ou o bloqueio anestésico, aquele rompimento, pronto, não tem mais jeito. A ação deve ter início rápido, porque já pensou, eu ter que fazer uma anestesia para uma extração e esperar aí de 24 horas. Você vai para casa, aí você volta. Mas eu falo isso, o paciente poderia até voltar, mas e se há uma pulpite, se há uma dor violenta que o paciente não aguenta esperar mais um minuto? Uma anestesia. Gente, eu já tive paciente que eu falo em pulpite que a gente fala purulenta aguda, que vocês já devem ter estudado, uma anestesia, e a hora que você abre a cavidade, que extravasa todo aquele exudato, vocês não têm ideia do alívio do paciente. Ele quase que desmaia, eu falo assim, de alívio na sua cabeça. É como realmente tirasse a dor com a sua mão ali naquele momento. Duração, eficácia e, claro, anestesiou e depois, entre aspas, desanestesiar. Aquela ação de anestesiar seja reversível. Daqui tantos minutos, daqui tantas horas, olha, passa o efeito da anestesia, você volta ao normal. É muito legal. Eu falo que esses grandes descobridores, cientistas, e a gente está vendo aí o mundo, sempre eu falo, está assim, a medicina borbulhando aí com a questão do Covid-19, né? E tentando cada vez mais avançando. Volto a falar, 1860, meu Deus do céu. Hoje a gente aplica uma anestesia sem pensar no passado, como era. Cirurgião dentista, e eu sempre friso isso, cirurgião dentista, porque somos cirurgiões dentistas, e aí vem a palavra cirurgião, nos permite fazer cirurgias, nos permite medicar, nos permite, então, anestesiar. Já pensou se a gente não tivesse essa competência? Eu vou fazer uma intervenção, mando para o médico anestesia, e paciente, você volta correndo para o meu consultório, porque senão a anestesia passa. Mas temos essa prerrogativa, então o cirurgião dentista deve estar bem consciente do anestésico a ser empregado, da substância, juntamente ao domínio da técnica. Não adianta um sem o outro, observar o estado de saúde do paciente e, mais do que isso, você está fazendo um procedimento seguro, você está sabendo o que está fazendo, a substância, o método empregado, eu falei, a avaliação do paciente, isso tudo é uma combinação para que eu possa fazer um bloqueio anestésico, por menor que seja. Não devemos ter medo da anestesia. É um momento único que eu falo que vocês vão viver, mas ele é um momento que deve ser assim, cheio de precauções, pelos dois lados. Por você, na expectativa que vai anestesiar, e pelo paciente. Eu falo no final, gente, vocês ganham o paciente nesse momento, um dos momentos, não vou falar que é o principal, quando o paciente é anestesiado ou quando o motorzinho está sendo usado ali, e ele fala assim de uma forma ele chega cheio de receio. Quem que não tem medo do dentista, entre aspas, também? Mas a partir do momento que você anestesia bem, de uma forma tranquila, quase sem dor para o paciente, você ganha esse paciente. Aqui, então, eu vou citar 4 principais anestésicos usados em odontologia. Eu não vou mencionar marca, até porque essa aula é gravada. Se eu colocar aqui a marca tal, a marca sim, existem os nomes. Lembro da minha secretária falar por nome. Você quer ter o cita tal, não vou falar marca, mas vou falar do tipo de anestésico. E aí começamos a falando da lidocaína. Lidocaína, gente, é o anestésico local mais comumente aplicado em odontologia.
Eu não posso dar certeza, mas eu acho que na clínica do Pitágoras nós temos a lidocaína e eu não sei, mas a lidocaína eu faço questão de ter, sabe? Se existem esses quatro. Mas eu estou falando, pelo menos é um anestésico que ele atua muito bem, porque ele tem uma ação rápida, de 2 a 3 minutos, com uma eficácia muito boa, de 1% a 2%, com ou sem vasoconstritor. Nós ainda vamos falar sobre a questão do vasoconstritor, que é muito importante. Lembrem, e aí eu costumo dizer o seguinte, essa aula também, se vocês já tiveram, ou se não, se estão tendo agora, ela é muito importante até para concursos. Vocês vão ver, quem tiver interesse, né, que esses cantos de página, assim, eles vão perguntar, lidocaína a 1, a 2, a 3%, a quanto por cento, qual a dosagem, então, qual é o para... Vocês vão ver aqui na aula que eu consegui resumir isso para vocês. A prilocaína, um outro tipo de anestésico, considerado 2 vezes mais tóxica, olha só, do que a lidocaína. A sua ação é mais tardia, de 2 a 4 minutos, quando comparada à lidocaína, pode ser encontrada na concentração já de 3%, que tem como vasoconstritor a felipressina. Meu Deus do céu, nomes mais malucos e tudo. Mas são os tipos de vasoconstritor, que eu falo na aula mais futura aqui, futura que eu falo nessa aula, slides mais à frente aí, vocês vão ver os tipos de vasoconstritor. Então, nós já, olha, vou voltar aqui. Nós temos a lidocaína, a prilocaína, vamos para a mepivacaína. A mepivacaína, ela é um anestésico bastante usado também na odontologia, todos esses quatro, porque tem outros tipos que eu não quis colocar. Tem potencial de toxicidade 2 vezes maior que a lidocaína. Vocês estão vendo que ela, a mepivacaína está sendo comparada com a lidocaína. A lidocaína é o que mais se usa. Não quer dizer que se eu não tenho a lidocaína no consultório, eu não posso usar. Mas é a mais comumente usada. Ação entre 1,5 a 2 minutos apresenta como principal vantagem a sua maior duração anestésica em relação aos demais anestésicos locais. Tem uma desvantagem, uma toxicidade maior e a vantagem de ser um pouco mais duradoura. E aí, então, eu coloco no finalzinho aí desse slide, colocando que, então, eu uso uma mepivacaína em procedimentos odontológicos de maior tempo cirúrgico. Ricardo, calma, nós vamos observar qual é o tempo cirúrgico, qual a cirurgia. E aí eu estou falando, nós temos alguns aspectos que nós vamos olhar nessa aula aqui ainda. E a bupivacaína? A anestésico tem potencial anestésico 4 vezes maior que a lidocaína, porém apresenta uma toxicidade também 4 vezes menor que a mesma. Então, se ela é... Mas ela, eu estou falando, um anestésico de longa duração. E aí, a longa duração, vamos pensar, por exemplo, numa pediatria. Vamos pensar que eu vou anestesiar essa criança, às vezes, a criança vai para casa, ela vai, se eu pedir para o pai e para a mãe vigiar, o próprio adulto, ele tem aquele hábito de morder o lábio, está fazendo ali uma atividade comum, né? Acabou de ser anestesiado, saiu do consultório, a gente não tem essa questão, assim, muito... Eu falo que toda cirurgia deveria ser igual à medicina. O paciente acabou de fazer um ato cirúrgico, um ato, qualquer ato, fica ali numa sala de espera. Não. Os nossos pacientes vão direto para casa. E, às vezes, estão ali mordendo o lábio e, às vezes, vem uma laceração muito maior, entre aspas, o estrago é maior. Quer dizer, então, se a bupivacaína tem uma longa duração, sabe, eu guardo ela para um procedimento que exija um pouco mais de duração. Mas volto a falar, não estou colocando a lidocaína como assim um pedestal, ela é a rainha dos... Não, nós vamos ver cada caso tem uma especificidade.
Os vasoconstritores, que eu acabei de falar. Por que um vasoconstritor? Por uma definição, são definidos como substâncias químicas associadas aos sais anestésicos que têm como função a absorção lenta desse sal. Quer dizer, não vou falar da bioquímica da interação de um vasoconstritor, tipo a feliprecina, mas é como se entrasse na bainha de melamina e fizesse assim um isolante naquele fio elétrico ali, ó. Então ele interage, ele impede essa troca de substâncias, então torna-se uma substância química que dá um efeito de duração. E vasoconstritor, a gente tem que pensar. O que ele faz com o vaso? Ele vai diminuir a sua, né? O dilatador, ele aumenta. O vasoconstritor, ele faz a vasoconstrição. Fazendo a vasoconstrição, aquela região, ela é pouco irrigada. Então, eu estou falando, maior tempo de duração da substância. A substância anestésica ali, ela age com um tempo maior. Pensando em vasoconstritores, nem pensar a absorção lenta, a redução da sua toxicidade, tem que pensar no aumento de tempo de duração da anestesia, da eficácia do bloqueio anestésico. Quais tipos de vasoconstritores? Vários, os mais importantes. Adrenalina com epinefrina, a noradrenalina, a feliprecina ou feliphrina, octopressin, e eu estou falando aí a feliprecina. Cada um com a sua função, não vamos entrar no mérito aqui, mas, enfim, o paciente chega lá com aquela dor, vamos imaginar que seja um paciente que está chegando lá na clínica, Pitágoras, e vocês com... Olha, doutor, eu preciso que ele visse essa dor. Eu estou com uma pulpite, eu estou com uma dor. Uma pericoronarite, como eu falei um dia para vocês, que é aquela capa que fica ali gengival em cima de um terceiro molar. Eu preciso fazer um momento cirúrgico aqui, me alivia essa dor. E aí, então, vamos lançar a mão do anestésico. Nós temos isso aí, eu estou falando, a medicina moderna nos deu isso. Vamos, sim, lançar mão. Vamos estar aí para... Gente, fico muito feliz, vou fazer um print de tela aqui. Eu acho que hoje estamos batendo recorde de convidados, assim, viu? Vou printar aqui, ó, convidados que eu falo de queridos alunos que estão aí na nossa aula. Eu sempre falo, vou repetir sempre, vocês me desculpem, mas é uma sexta-feira onde vocês estão aqui atentos a essa aula. Pois ainda quero fazer uma observação sobre a prova de vocês. Está aqui nas minhas anotações. Mas, enfim, obrigado, viu, Douglas? Também pela presença que eu cheguei a cobrar do Douglas aí. Tudo certo, Douglas? Falei que eu ia voltar, voltei. Tive que puxar a orelha. Eu falo isso, gente, é para vocês. Eu sei que a situação assim não é fácil, talvez, entendo que muitos não têm até o acesso e tudo, mas entendo, mas vamos lá. Uma das questões mais importantes que a gente tem, eu falo das mais importantes, é um paciente que chega para você e vocês estão ali, eu falo que tudo vai casando assim, para vocês chegarem na propedêutica clínica. E muitos de vocês foram meus alunos, quando, olha, vamos fazer uma aferição de pressão. Paciente, você está com a pressão controlada? Ele, às vezes, vai falar que sim. Muitos vão falar que não, porque estão ali com o controle médico e muitos nem sabem. Claro, então, o que eu vou fazer? Numa anamnese, gente, eu vou bater aqui todas, vocês vão ver aqui nessa aula, como é importante fazer uma boa anamnese. Então, eu estou falando, ele relatou, mesmo que ele relate, a pressão minha é ótima, sou atleta e tudo, vamos aferir a pressão. Principalmente se eu for fazer um ato cirúrgico de maior duração, mesmo que não seja, mas se eu for fazer um bloqueio anestésico,
Por quê? Porque as condições de anestesia vêm aí com os vasoconstritores, com as substâncias, que quer queira ou não, tem um nível pequeno, baixíssimo de toxicidade, mas tem. Quem sabe se ele, quando eu verifico uma pressão arterial alterada, eu não adio esse processo para um controle de hipertensão. Ficou aí uma pergunta na última linha desse slide. Adiar o procedimento para controle de hipertensão. Nem sempre eu posso adiar. Volta para o paciente está pedindo, pelo amor de Deus, me alivie essa pulpite. O que recomenda, então? É o uso cauteloso dos bloqueios anestésicos. Qual a substância? Vasoconstritor e não. Aí eu estou falando, são estudos de vocês, mas eu, por exemplo, tenho um receio muito grande quando o paciente está ali e ele me apresenta um quadro de pressão arterial. Olha, começou acima de 14, 15 já me dá um 9 na mínima, eu já tenho um certo receio. Então, assim, será que eu posso adiar? Quem sabe a gente marca para outro dia. Sabe, vamos conversar com o seu médico. Quem sabe vamos tomar a medicação que você toma de rotina, ou se não toma, começar a usar. A hipertensão arterial, estou falando, é um tratamento de urgência do paciente com pressão descompensada. Recomenda-se utilizar anestésico sem vasoconstritor. No caso, por exemplo, uma mepivacaína, estão vendo assim os recursos que a gente tem? Eu vou falar aqui sobre criança. Estudos hoje muito profundos. Ficou em dúvida se eu uso com vasoconstritor ou não. Vamos ver mais para frente. Paciente com diabetes mellitus. O diabetes, tem gente que fala diabetes, mas eu estou falando o diabético ou o diabetes, a doença, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, porque o paciente, às vezes, ele nem percebe. E o cirurgião dentista pode perceber, assim, em atos cirúrgicos, em que ele pode observar que, em momento passado, isso vai estar anotado numa ficha clínica, que você notou que uma extração que você fez um procedimento pequeno, uma gengivoplastia, você notou que a coagulação foi um pouco mais retardada ou tardia. Será que esse paciente tem algum comprometimento diabético? Será que ele tem algum comprometimento de uma hemofilia? Observar. Então, volto na linha de baixo aí, anamnese. Hemograma. O dentista, hoje, ele tem que lançar mão de exames, porque eu falo, gente, há bem pouco tempo, o dentista parece que ele só tinha condição de pedir um raio-x. Mesmo assim, o paciente ficava chateado. Ah, você vai pedir raio-x para tirar um dente? Só para tirar um dente? Meu Deus, isso me contrariava. É um procedimento cirúrgico só para tirar um dente? Não. Envolve toda a consequência de um ato cirúrgico. Posso adiar esse procedimento? Eu não tenho que ficar protelando, porque ele é diabético, ele é hipertenso, eu tenho que controlar e tenho que fazer o ato, o procedimento no momento mais adequado. Em relação às gestantes. Gestante, gente, eu tenho sim um receio, por mais que se fale, olha, não, Ricardo, ela está protegida ali, por exemplo, se eu tiver que fazer uma extração, eu penso, uma extração, eu vou ter que bloqueio anestésico, se tiver alguma complicação no momento da extração, uma fratura de raiz, aí o que eu faço? Puxa vida, já vou ter que fazer um exame, uma tomada radiográfica. Então, vamos também saber em que período. Aconselha-se do 1º ao 3º mês de gravidez e do 6º ao 9º, para mim todos os meses são importantes. Evitar, por exemplo, essa exposição radiográfica. Ah, mas tem lá a capa de chumbo, a capa cervical de chumbo, tudo. Mas, será que essa paciente, mesmo que esteja ali toda protegida, que você tomou cautela, todas as cautelas, mas anestesiou, fez um raio-x, se há uma deformidade dessa criança que nasce,
se ela depois não fala, poxa, foi porque eu fui ao dentista, ele me deu uma... Volta a falar, gente, a gente não vai evitar de fazer, assim, tomar todas as cautelas. Mas se houver a possibilidade, quem sabe, olha, você tem que fazer uma gengivoplastia, daqui 3 meses você faz. As grávidas têm muito a gengivite gravídica, né, que é decorrente de funções hormonais. Espera um pouquinho, vamos ter um pouquinho, vamos aqui, olha, fazer um paliativo para guardar. Volto a falar, anamnese, gente. Para gestante, o anestésico mais seguro seria a lidocaína 2%. E olha para você ver, no máximo 2 tubetes por atendimento. Eu nunca passei na minha clínica, eu falo nunca, porque se eu não conseguir anestesiar em 5 tubetes, ou é porque, eu estou falando, eu pensava, eu não estou conseguindo atingir a área anatômica, vocês vão ver como que eu explico isso. Um forame mentoniano, ele pode estar um pouquinho diferente, cada ser humano tem a sua individualidade. Um forame do nervo alveolar posterior, ele pode estar um pouquinho mais posterior, um pouquinho mais anterior. Então, peraí. 5 tubetes eu já vi colega dando 9, 10 tubetes. A literatura tem alguma substância, pode dar 2 tubetes ou tantos. Eu já acho que aí... Mas, Ricardo, peraí, eu estou no momento cirúrgico, está sentindo dor. Como é que a gente, às vezes, muda o tipo de anestesia? Vocês vão ver o tipo de bloqueio. Eu, em vez de fazer alveolar, quem sabe eu não vou fazer uma intraseptal. Conversas, assim, muito técnicas que vocês ainda vão ver nessa aula. Essa aula, gente, que eu faço de clínica, de propedêutica clínica, a recomendação da coordenação foi o seguinte, que ela não se estendesse pelo período. Eu estava dando aula de 2h30, 3 horas, porque o que o Pitágoras está recomendando é que vai ser reposto como prática clínica. Eu acho isso fantástico. Então, para que vocês não fiquem em prejuízo nenhum. Isso é uma conversa, assim, como se diz, é um martelo batido. Vocês têm que ter clínica, não adianta eu falar aqui, olha, eu bloqueio e tal, mas vamos, e aí? Eu não estou anestesiando, eu não estou... Crianças, o anestésico seguro para usar em crianças é lidocaína, estão vendo? Volta para a lidocaína. Dose máxima, com ou sem vasoconstrictor, pode ser dada em 1 tubete para cada 9 pontos. Olha só que detalhe, 9,09 kg. Vamos fazer uma continha. Quantos quilos pesa essa criança? Mas temos que levar em conta também. Essa criança tem algum comprometimento sistêmico. Às vezes ela já não é tão assim, tem uma idade que não bate com o peso. Mas, normalmente, a gente tem que pensar em tubete para quilogramas. Eu acho que vocês nunca vão esquecer. Pense aí, olha, uma média de 1 tubete para aproximadamente 10 quilos. Pesa a criança mesmo. Nem pensem que a mãe fala, meu filho tem tantos quilos. Eu gosto de pesar. Quando eu não tenho uma balança no consultório, você faz mais ou menos uma ideia de cálculo e não abuse dessa carga de anestesia. Volto a falar aí, está em vermelho, observar as características individuais de cada paciente pediátrico, tá? E aí eu já falei, paciente pediátrico, gente, ele é interessante porque no momento anestésico, ele tem medo da anestesia, ele tem medo do motor, mas muito mais da agulha. E quando você faz um procedimento anestésico bem feito, esse paciente vira seu fã. Eu estou falando, ele quer voltar no doutor Ricardo, no doutor Benjamin, ele que, olha, doutora Fabiola, mãe, eu quero ir lá. A doutora Fabiola, ela me deu uma formiguinha, falando, gente, é impressionante. É muito bom o paciente pediátrico. Difícil, né? Mas muito bom. Tem alguns que são difíceis, nem todos. Qual que é a eleição do tipo de substância em anestesia local de uso odontológico? Considerando as múltiplas variáveis que a gente tem, né? A gente tem que pensar o profissional cirurgião dentista no momento
da eleição do anestésico. Local, dose, o ato operatório vai ser de pouco tempo, vai ser mais longo. Qual é o ato? Ele é um ato mais invasivo, eu tenho que fazer uma odontossecção de um elemento dentário. Quantas vezes em procedimentos odontológicos eu não tive que fazer essa odontossecção? Eu não sei se vou falar grego aqui, eu pego uma broca zecria e, meu Deus, eu tive que partir aquele terceiro molar em 3, em 4 partes para poder removê-lo. Ele tem, eu falava que raiz, assim, daquele jeito mais maluco, assim, que você não esperava. Por quê? Esperava porque na radiografia nem sempre mostra a realidade. Deveria-se ter a técnica de Clark para todos os elementos, mas ele chega com uma radiografia. E vamos lá, vamos fazer. Né? Viva Santa Polônia. Não ficar assim, mas eu estou falando, a gente vai fazer com toda a técnica, com todo o nosso conhecimento. Tudo bem? Alguma pergunta? Tudo certinho? Vocês estão ouvindo bem aí? Tá tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Pode continuar aí. Ótimo. Então, vamos lá. Olha uma coisa que eu coloquei interessante aí, ó. Está em vermelho, mas eu vou ler. O erro mais comum dos cirurgiões dentistas é padronizar um tipo de anestesia, de anestésico. E muitas vezes, independente do procedimento, da condição do paciente, e isso acontece muito no serviço público. Só tem essa. O prefeito só comprou esse tipo. Ué, mas espera aí, eu estou com uma gestante que preciso de tal. Eu estou com um paciente diabético, preciso de tal. Não, mas só tem esse. A sua auxiliar fala, mas só tem esse. E aí, gente? O que eu vou fazer? Eu só tenho esse. Falo, prefeito não é dentista. Repete de novo, Amanda. O prefeito não é dentista, ele não sabe disso, não. Muito bem. Eu posso ter a prerrogativa, eu tenho a prerrogativa legal de falar assim, olha, eu não vou fazer o ato cirúrgico. Claro que, numa questão de emergência ou urgência, eu tento aliviar a dor, mas caminhar num erro porque eu só tenho aquela substância, eu só tenho... É como se eu fosse fazer uma cirurgia cardíaca, o paciente vai falar assim, aqui, ó, você precisa de... Eu estou fazendo uma alusão aqui. Você precisa de 3 pontos satélite. Ah, mas eu não tenho como... vamos fazer o que dá aqui? Não. Então, eu estou falando... É um campo da legalidade, você tem a legalidade de não fazer, e tá, do bom senso. Ah, mas o prefeito mandou fazer. Não. O prefeito vai prefeitar. Eu vou ser o cirurgião dentista que vou falar, não, olha, posso fazer. E volto a falar, gente, a gente tem amparo legal para não fazer, tá? Muito bem, viu? Obrigado pela resposta também. A escolha certa do anestésico deve levar em consideração o tempo de procedimento, condições sistêmicas, estou falando isso toda hora, potencial de toxicidade do anestésico, porque eu posso, com tudo isso, claro, juntando informações de uma anamnese adequada, dessa avaliação criteriosa das condições sistêmicas do paciente, dar informações sobre o momento, se eu posso usar. Se o paciente não fornecer informações em momento de anamnese, aí é outra pergunta, eu sei que essa turma é muito fera. O paciente não forneceu, ele fala, por exemplo, eu pergunto, você é diabético? Ele às vezes sabe que é. Você é hipertenso? Sou, mas se eu falar para o doutor, ele não vai me atender. Se ele não fornece informação, ou se ele fornece informação adequada, a responsabilidade inadequada, a responsabilidade é dele. Por isso, vocês vão ver na clínica do Pitágoras, que ficha clínica, o prontuário do paciente, principalmente na anamnese, é assinado pelo paciente. Se ele prestar informações inadequadas, a responsabilidade é dele. É dele. Então, eu estou falando, não... mas você devia ter feito, então, um exame, um hemograma em mim para saber se eu sou... Não, eu estou no momento aqui que eu entendo que você me disse que tem condições adequadas para esse ato.
se não tem. Inclusive, a gente vê alguns momentos de alergia. O paciente não sabe. Tá, pode ser que você passe por aquele momento ali terrível que foi descoberto agora, porque a alergia vai de uma picada de abelha que você não sabia a uma anestesia. Mas, enfim, as informações passadas pelo paciente são de responsabilidade dele, tá, gente? E, mais uma vez falando, tem que ser assinada pelo paciente. O grau de toxicidade vai depender do tipo de anestésico, já falamos, e acabei de falar, as reações alérgicas ao anestésico são muito raras, muito raras. Algumas vezes eu tive uma vez um professor da Universidade Federal que teve um problema com anestésico, com o paciente, e aí levou a um edema de glote, que foi prontamente resolvido, tudo bem, mas são substâncias muito seguras. Eu estou falando dos laboratórios, eles têm um controle muito grande. Entende-se que sim, né? Mas eu estou falando realmente raro você ver um relato de uma reação alérgica ou alguma outra condição contrária aos anestésicos. O ato de anestesiar, embora rotineiro em odontologia, rotineiro, que a gente usa várias vezes. Eu estou falando, ele às vezes é um pouco negligenciado quanto ao conhecimento científico. Volto a falar, eu tenho esse tipo de anestésico, vou anestesiar com ele. Não. Observem o tipo de anestesia que você vai dar, o tipo de anestésico, as variáveis sistêmicas do paciente, a dosagem. Isso tudo é muito importante. Volto a falar que não tem como fugir disso. Vou dar um print aqui de novo. É uma prerrogativa do Pitágoras. Rapidinho, nós já estamos caminhando para o final aqui. Oi? Eu estou ouvindo, a Thalita parece que quer perguntar ou não sei. Bom, vou seguindo aqui. A anestesia local no consultório odontológico é realizada todos os dias. A gente usa, é rotina, gente. Quase todos os dias a gente está fazendo um procedimento, seja para restauração, estou falando muito em extrações, em cirurgias. Você não vai fazer um procedimento, principalmente que envolva dentina ali, sem um anestésico. Por quê? Porque dói. Dói. Eu estou falando, não vamos deixar de fazer anestesia para uma cavidade. O paciente vai falar, poxa, está doendo. Dói. A aguinha fria, agora você vai com uma broca. Os tipos de anestesias, eu coloquei de anestésicos aqui, de bloqueios. A gente tem que ver que a gente usa muito o anestésico tópico, né, que é aquela pomadinha, não são injetáveis. Eu acho ela muito importante. Ela realmente, é claro que ela tem um limite de absorção ali epitelial, né? Ela não vai muito além, mas é muito importante você. Eu recomendo deixar esse anestésico tópico, que a gente vai ver lá na clínica do Pitágoras. Você passa um cotonetezinho ou passa uma bolinha e leva na região certinha que você vai anestesiar. Gente, já começa assim, eu estou falando o seu sucesso anestésico, porque ele minimiza já aquela primeira injeção da agulha. Os tipos, então, de anestesias, a infiltração local, é quando você não precisa de bloquear um nervo, igual está aí o bloqueio do nervo nessa terceira linha, que eu bloqueio o nervo principal, assim, por exemplo, o infraorbitário, pronto, ele bloqueou toda a região aqui. O alveolar inferior, quase toda a mandíbula. Não, eu quero anestesiar só aqui uma região pequenininha, eu quero fazer só aquela gengivoplastia. No segundo molar, preciso de anestesiar total. E aí, então, eu falo que existem as anestesias de submucosa, dos tecidos moles bucais, onde eu não preciso anestesiar osso, dente. A supraperiosteal, que é ótimo para bloqueio de um único dente. Ricardo, eu não sei como é que faz, vocês vão aprender lá. É uma anestesia que eu já usei demais, essas duas últimas, de ligamento periodontal. Ô, gente, eu fui para o terceiro tubete, não anestesia de um elemento que eu quero extrair.
Você vai... É terrível se você explicar isso para o paciente, mas você coloca a agulha realmente na região interligamental. É entre mesmo o dente, você entra no sulco gengival ali e vai injetando. Dói um pouco. Eu já alerto o paciente um pouquinho, assim, essa vai doer um pouquinho, mas ele já está num sofrimento. Poxa, não está... Ela é impressionante como que... Mas tem todas as indicações. E a intrapulpar. Você falar para o paciente se eu vou levar uma agulha lá dentro do seu dente, aí já pula, né? Mas a gente faz isso, às vezes, com muita cautela, não mostrando para o paciente, olha que vê, você já anestesiou. Usada muito a intrapulpar quando você vai fazer uma intervenção para polpa dental. Você pode fazer a intrapulpar para polpa dental, ou um bloqueio do nervo inteiro, que é o bloqueio do tronco nervoso principal. Mas, enfim, a gente a gente deve usar esses anestésicos, vocês vão usar muito, assim, na clínica de vocês. Não sei se lá na propedêutica daria tempo de fazer todos esses tipos de bloqueios, mas muito interessante a possibilidade, a nossa gama de tipos de anestesia de bloqueios. Enfim, para o procedimento anestésico, eu falo que é importantíssimo a antisepsia local. Gente, se eu vou fazer uma cirurgia, eu acho isso importantíssimo. Aquela mucosa, vamos fazer ali uma limpeza mesmo. Gente, se não tem povidina, clorexidina, o álcool ele é muito irritativo ali para a pele, para a mucosa, mas quem sabe uma gazinha com soro, mas eu estou eliminando bastante bactéria, porque no ato da injeção do anestésico, quem sabe com aquela agulha, e se está cheio ali de alimento e tudo, eu não estou levando com aquela pontinha de agulha para a corrente sanguínea. A anestesia tópica, que eu já falei, aplicar o gel anestésico, levantar o lábio, tensionar o tecido, nós vamos ver isso na próxima aula. É o tipo, é você mesmo, assim, em vez de ir empurrando, estou falando sem muita técnica, sem o termo técnico, mas ir injetando. Quem sabe, em vez de injetar, você puxa o tecido. Não é a agulha que vai, é o tecido que veio. Seringa paralela ao longo eixo do dente. Aspirar, eu acho isso importantíssimo, é você levar o anestésico e ali, quase que 1/10 do que você já aplicou, você fazer assim com a anestesia, aquele êmbolo da borrachinha, ele vai fazer com que mostre se voltou sangue naquele tubete, porque se voltou sangue, quem sabe você está injetando a substância dentro de um vaso. Então, é muito importante. Aquele êmbolo lá, aquela borrachinha que tem dentro do tubete é justamente para isso. É para você ir devagarinho e também ter a possibilidade de, ele volta, é uma molinha. Será que eu estou anestesiando dentro de um vaso? Não é bom anestesiar dentro de um vaso sanguíneo. Você tem que anestesiar na região onde se apresenta o ramo nervoso que deve ser anestesiado. Injetar lentamente. Esse é um dos grandes macetes. Já vi também colegas, e eu estou falando, depois que eu tive uma aula, assim, cara, leve de 1 minuto a 1 minuto e meio com aquele. O paciente, ele acha, meu Deus, ele está demorando. Não. Porque quando você está injetando a substância anestésica, você está, é como se estivesse dilacerando fibras musculares. Elas estão ali, ó. Estão vendo a minha imagem aí na tela? Sim ou não? Alguém pode me falar? Tá. Então, quando eu injeto substância anestésica, eu estou abrindo essas fibras. Vocês podem perceber que eu estou falando, é uma substância, eu estou levando um líquido. Então, está fazendo isso aqui, está distendendo fibras musculares. Então, isso causa dor. Então, vamos estender isso devagarinho, levar tempo, 1 minuto, 1 minuto e meio. O paciente pode até... Não, calma, paciente. E aí eu estou falando, você ganha o paciente. Na hora de retirar a agulha, cuidado.
retirar lentamente, saber se está vindo. Meu Deus, quantos acidentes, que às vezes não é nem culpa do dentista, a hora que ele vai anestesiar, a agulha não veio. Meu Deus, achar uma agulha, eu falo que é uma das coisas mais difíceis. Se a agulha fratura ali no momento cirúrgico, dificilmente você consegue localizá-la. Aguardar de 3 a 5 minutos para iniciar o procedimento. Tem gente que acha que já anestesiou, já pode começar, já pode fazer a cavidade. O nervo alveolar inferior, eu costumo esperar 15 minutos. 15 minutos para ele começar a ter ação. E ele demora para depois retornar, para depois, olha, depois de quase 4 horas, paciente, é que você pode voltar à sua atividade de mastigação. A anestesia do nervo alveolar superior, o paciente posterior, ele acha que não anestesiou. Ele fala, não pegou não. Pegou sim, você não. Ele não está sabendo que pegou. Você pode fazer o procedimento, a cavidade ali, ele não vai sentir dor, mas ele não vê aquela, ficou caído o meu olho, não. Ele não nota. E muitas vezes ele até morde a mucosa jugal e não percebe. E o bisel da agulha sempre voltado para o osso. Isso eu vou explicar muito quando vocês estiverem na clínica. Aí as técnicas de injeção, estão vendo aí na figura esse bisel que tem a agulha? Eu estou falando, gente, tente sempre colocar esse bisel assim, acompanhando. É como se ele estivesse aqui assim, ó, acompanhando o osso. Porque se ele vai ao contrário, ele sai rasgando o periósteo e é doloroso. Periósteo é caro, claro que é aquela película que reveste o osso. Posicionar o paciente de uma forma adequada, porque senão às vezes você está quase que deitado, quase que caindo assim para achar. Você posiciona o paciente para poder fazer essa boa anestesia. Atenção que eu falo para anestesia. Gente, estão faltando mais 4 slides para a gente encerrar a aula, mas eu acho isso aqui importantíssimo. Observar no anestésico, vem ali o tubete, a caixa de tubete. Já venceu? Será que está vencido? Vai vencer daqui a um mês? Não usem, pelo amor de Deus. Pegar o tubete, aqui eu estou usando uma caneta, pegar o tubete, olhar frente à luz, saber se ele não está turvo, se mudou a coloração. Isso pode mostrar para a gente que ele está contaminado ou ele está vencido e você está injetando uma substância perigosíssima ali, porque eu estou falando, você está notando que ele está diferente. Asepsia do tubete. Eu vejo muitas vezes o profissional, eu falo isso assim há um tempo, que não se pensava tanto em asepsia, e hoje a gente está mudando isso com toda a questão aí do Covid, do corona, que eu vejo que antes de fazer o procedimento, o profissional foi lá, olha, não colocou a luva, ele não tem aí, mas ele colocou o tubete no carpulho, ele pegou na ponta do tubete aqui, ó, sem querer, não foi que ele fez isso sem querer, ali a agulha vai ser injetada para levar. Então, eu estou falando, olha, você está levando uma situação muito perigosa do paciente. Tipos, tamanhos de agulha, né, que eu falo, você às vezes usa agulhas, por exemplo, longas, para pacientes que muitas vezes eu estou falando, tem que ser paciente, uma criancinha, você não vai usar uma agulha longa. E alguns procedimentos você tem que usar a agulha mais longa, porque senão você não chega, igual eu falei, ao objetivo de atingir o ramo nervoso. Meu Deus, eu falo isso aqui, eu nem reutilização de tubete. Isso aí eu estou falando, eu não queria nem falar isso. Mas tem gente que pega o tubete, coloca lá, sei lá, escreve com uma fita e fala assim, esse aqui foi usado no paciente tal, usei só a metade, quando ele voltar, uso mais a metade. Nem quero falar isso. O tempo da injeção, da substância que eu falei, vamos levar um tempinho a mais, 1 minuto, 1 minuto e meio, né? Não fazer aquela anestesia, pronto, acabou. E a técnica anestésica, que nós vamos fazer isso na aula que vem.
Aí, por exemplo, nós vemos a saída do ramo nervoso alveolar inferior, né? Se eu não consigo chegar com a agulha, seja ela de tamanho menor, mas normalmente vamos usar uma agulha média para um pouco mais longa, né? Se eu levo a substância anestésica aquém ou além, eu vou ter que usar o tubete para tentar acertar a região. Enfim, estudos de anatomia. Aí é importantíssimo você saber. Claro, Ricardo, que algumas pessoas aparecem características. O meu forame ele é um pouquinho mais anterior, mas a normalidade me indica que esse forame esteja naquela região. Volto a falar, a anestesia te torna, olha, o paciente torna a relação paciente-profissional de vilão a herói. É aquela criança ou o paciente que chega meio temeroso olha, vou tomar uma anestesia, ai meu Deus, porque o dentista tem essa fama, vai ao dentista, aí vai doer, né? Mas eu falo, gente, vocês passam de herói, de vilão para herói. É assim, naquele momento que, não, vai doer, não doeu, e você aliviou a dor, e volta a falar principalmente em odontopediatria. É uma alegria tão grande assim, de saber que não doeu, que foi um procedimento muito tranquilo. É muito legal isso. Essa foto aí é bem ilustrativa, né? Eu falei de... Meu Deus, se eu tivesse nascido em 1800, já pensaram para fazer uma extração? Amarra uma corrente, dá um litro de conhaque, e seja o que Deus quiser. Bate o pé no peito e vamos lá. A gente vê a evolução aí da medicina, da odontologia, né? As aplicações de anestesias hoje tem várias formas, igual estou falando, tem botões de anestésia que são injetados assim, quase que automaticamente, não se usa mais os tubetes, os carros, mas por enquanto a gente está a clínica dos DID, essa aplicação com tubete, Aqui foi uma das primeiras anestesias que eu fiz, gente, que foi a intra-orbitária. Eu sempre falo em aula, o professor empurrando a minha mão para eu levar a agulha para alcançar o intra-orbitário e eu puxando a mão do professor para baixo, pensando que essa anestesia seria assim, meu Deus, ela vai chegar no olho, ela vai furar o olho do paciente, a culpa é minha, mesmo que o professor esteja lá. E eu falo para vocês que nós vamos estar lá presentes. Se for o caso, com o paciente explicando, nós vamos segurar na mão de vocês nesse primeiro momento. Segurar, assim, eu falo sabendo da capacidade técnica que vocês têm, mas para poder dar mais tranquilidade para vocês nesse primeiro ato de anestesia. Depois não, eu falo que depois vocês nem chamam a gente mais. Eu já sei, eu já estou aqui, e daqui alguns poucos períodos, né, de ciclos aí da faculdade, que vocês já estiverem formados, vocês vão falar, puxa vida, o que eu falo são lembranças, e a gente vai fazer esse procedimento anestésico aí, e importantíssimo igual eu falo, para a odontologia, para você ter um paciente ali que você teve cuidado, que você anestesiou bem, você fez um momento cirúrgico muito, muito bem, assim, tranquilo, e, enfim, o paciente ficando feliz. Eu vou dar aqui só um aviso. Nós estamos aqui, eu estou falando eu fico muito feliz, a gente com 17 alunos. Eu queria fazer uma menção aqui, essa menção vale para a turma, viu, gente? Eu não estou colocando especialmente para... Eu vou falar, todo mundo vai saber, houve um casal que fez uma prova, fiquei muito feliz, porque todos mandaram a prova para mim, mas eu não vou falar qual casal da turma, mas eu observei que eles fizeram provas distintas, sabe? Ficava ali, cada um fazendo a sua. Não foi assim, vamos sentar e fazer juntos. Foi o que vocês fizeram, cada um mandando. Eu não vi assim, um falando, o que você fez? Deixa eu fazer mais ou menos igual, porque hoje
É uma prova que foi feita online, né? Cada um na sua casa, mas essa prova do caso clínico aí me mostrou muito a consideração que vocês têm a mim e o conhecimento que vocês têm. Eu posso falar para vocês que eu olhei cada prova, cada resposta, cada caso clínico. Alguns eu pedi 15 linhas no máximo, mas eu vi assim, alguns fazendo um pouco até além, mostrando para mim que eu fico muito feliz assim, na evolução de vocês, tá? Chegando ao fim, eu lancei para vocês os pontos lá no AVA e já lancei uma atividade. Vocês vão ver lá que já tem uma atividade que eu também já lancei, essa pontuação de 1000, é uma atividade formativa. Eu considero que vocês, nesse momento tão difícil aí, e volto a falar, estando aqui com 16, 17, eu queria mais, porque a turma é maior, mas assistindo a aula me mostra um carinho e uma atenção muito, muito grande. Ok? Alguma pergunta? Alguma coisa? Não, tranquilo. Oi, Ricardo. Na verdade, eu não vejo a hora da gente voltar para a clínica lá, passar esse coronavírus safado aí que está interrompendo a gente, né? Para começar, cara, a atender, para ir para a prática. Estou ansioso, não vejo a hora de começar a atender, poder vivenciar isso aí, né? Eu acho que vai ser emocionante, vai ser bem legal. Vai ser. E o Douglas, pelo que a gente pensou, assim, eu estou um pouco otimista, assim, de que isso eu achei que talvez duraria um pouco mais, assim, de mais tempo. Mas eu estou sendo um pouco mais otimista que a gente retorne bem. Eu não posso, ninguém sabe, pertence a Deus essa resposta, mas de quando vai passar isso tudo, mas, enfim, igual você falou, vai ser um momento mágico, mas eu estou apostando tanto nessa turma, assim, que ela vai ser diferenciada, porque vocês já vão entrar para a clínica fazendo... Eu aqui estou fazendo uma revisão, eu já falei. Eu comecei com exames clínicos, anamnese, passei por profilaxia, passei por exames radiográficos, mostrei, fizemos interpretações radiográficas. Hoje eu estou mostrando anestesia, assim, de uma forma teórica. Na próxima aula, já mostrando quais são os bloqueios, né, como as anestesias que a gente vai fazer, mostrando imagens, assim, para vocês terem um pouco mais. Depois a gente vai mostrar um pouquinho de biópsia, e eu volto a falar, vocês vão, assim, com muito mais conhecimento, com muito mais bagagem. Agradeço a todos vocês mais uma vez, tá? Conversem com a turma para a gente tentar ter mais ainda alunos. Eu tenho que printar a tela, volto a falar, uma prerrogativa da coordenação, é como se fosse uma chamada. Eu sempre falo, eu não sou assim, de ficar fazendo chamada, não devia estar falando nem isso não, mas é uma obrigação. Eu acho que a chamada de turma ela é feita pelo professor. Se a aula está boa, interessante, obrigatoriedade de assistir, eu estou falando existe pela instituição, mas muito mais pelo conhecimento. Agradeço a vocês, uma boa noite, um bom final de semana. Boa noite. Valeu, senhor Ricardo. Um abraço, bom fim de semana aí. Obrigado a todos. Obrigado, você também, Ricardo. Tchau. Obrigado. Boa noite, bom descanso. Só uma coisa, desliguem, não deixem de desligar, porque senão fica gravando, tá? Encerrem mesmo a participação aí, senão ela fica gravando. Só isso. Quando desligarem aí os notebooks, os celulares, tá? Obrigado, mais uma vez.